Bom, pessoal, bem-vindos aqui ao DCDDcast, ao BIcast, que é o podcast do nosso escritório, do DCDD Advogados. E a gente está fazendo aqui o primeiro evento, que a gente pode dizer que é o evento teste, primeira final, piloto, né? Mas que a gente trouxe um tema bastante interessante para vocês. Comigo aqui, Débora Costa, trabalha conosco no escritório, e a gente vai explorar um tema aqui. O que é que você acha do tema, Débora? Eu acho que é um tema bem alto, na verdade. Algumas empresas já têm sofrido com isso já por uma parcela aí grande de e-mails que estão sendo interceptados. A gente vai tratar direitinho sobre isso. A ideia aqui no podcast é a gente tratar de uma maneira bem leve. A gente não levar tanto para o jurídico, nem levar tanto para o técnico. Mas a gente conseguir explanar as coisas de forma bem fluida aqui, para que fique de fácil entendimento. Exatamente. Então, a gente vai introduzir vocês hoje a um tema chamado o golpe do boleto. A gente fez um slide aqui para ajudar a acompanhar, mas, de fato, a conversa vai fluir de uma forma mais limpa, nítida. O golpe do boleto, acho que qualquer pessoa já deve ter ouvido falar em alguém que recebeu na sua caixa de correio, nada mais arcaico do que a caixinha de ferro colada na parede da casa. O fraudador pega um boleto da Unimed, de um banco, pinça, tira e põe um boleto no lugar. Reproduz em papel, troca o código de barras e a pessoa que recebeu aquele boleto acha que está pagando ali um boleto da sua conta, da sua despesa, e de fato está pagando a um fraudador. O beneficiário é outro. A gente vai explicar como essa coisa acontece de uma forma muito mais sofisticada e tem prejudicado empresas de grande porte. Isso. Empresas com estrutura boa de controle, de governança. E a fraude, essa sofisticação é o que a gente vai tratar aqui no nosso tema de hoje. A gente tem que entender também que teve meio que uma evolução dessa fraude, né, desse golpe. Teve essa questão que o Wellington falou agora, que é do mais arcaico possível, troca um boleto impresso, coloca na caixa de correio e a pessoa paga sem saber. Mas também tem a questão que a pessoa baixa um e-mail, baixa um arquivo de algum site e já vem alterado aquele documento. Então, a gente está vendo situações em que a pessoa é quase que total responsável por pagar aquele boleto errado, mesmo sabendo que tem riscos. Você baixar um documento em um site que não tem a certa segurança, não tem um certo mecanismo de avaliação se é correto ou não o boleto. Bom, então os criminosos eles elevaram bastante a complexidade. Eles trouxeram a um outro patamar. Então, empresas, aí o DCDD é um escritório focado em empresas, então a gente vai pegar um caso muito, muito prático e bastante tecnológico, que é o seguinte. Vamos começar pela história do boleto. A gente está falando aí de um meio de pagamento que tem 30 anos. Então, ele foi instituído pelo Banco Central em 1993 e começou a operar em 1994. Então, estamos falando de 30 anos de um meio de pagamento que, na época, realmente revolucionou o sistema bancário, o sistema de pagamentos, o comércio. Então, o boleto é um meio de pagamento em que você compensa, um banco compensa o outro, é compensado pelo recebimento de um pagamento. Esse conceito, hoje em dia, nem se precisaria explicar, mas é necessário para a gente ter a visão. Então, o Banco Central instituiu isso há 30 anos, né? E isso dinamizou bastante o mercado de cobranças, como o comércio cobrava. O comércio aceitava cheque pré-datado, era carnê. Então, com o boleto, isso tornou possível que um devedor recebesse o seu boleto e pagasse em outro banco, e não só naquele banco onde o comerciante tinha efetivamente conta. Ele não possui, portanto, né, não foi atualizado para uma estrutura de cibernética como hoje. Então, a gente não tem meios de mitigar, de diminuir o risco de fraude. Então, o boleto, hoje em dia, ele não está preparado para muita coisa que se faz no ambiente digital, né? Mas ainda é bastante atualizado, ou seja, se recebe bastante conta em boleto. O boleto está ali muito vivo, né? Usado para recebimento de tributos, de pagamentos de fornecedores, se paga propaganda digital. Muita empresa que usa propaganda em massa no Meta, no Google, ele não quer colocar um cartão de crédito. Uhum. Então, a empresa prefere fazer uma conta, tem um valor razoável ali, e essas entidades emitem boletos. Então, isso é muito comum. Hoje em dia, muitas das empresas elas usam pagamentos de boleto por meio de fornecedores também. Os tributos, hoje em dia, eu acho que eu particularmente não conheço nenhum que é feito tão automatizado para não ser um boleto. Então, acaba que a gente vê propaganda digital, marketing hoje em dia é muito utilizado para o pessoal pegar esses boletos da internet. Muitos casos que acontecem são justamente com empresas como a Meta, como a Amazon,
O Google, por exemplo, muita gente faz esse pagamento dessa forma, até por ser um pagamento recorrente. Então, as pessoas confiam por ser uma empresa grande, conhecida, e ser um pagamento que está sendo feito ali mensal, semanal, quinzenal. Então, acaba que o golpe acaba ficando mais facilitado para o cybercriminoso. E o cybercriminoso se aproveita muito disso, porque quando ele vê um boleto em que o titular é o Google, é o Meta, é o Alphabet, ou então alguma outra holding grande, uma empresa de grande porte, ele utilizar dessa capa de confiança para enganar o pagador, o fraudado, a vítima, é muito útil. Isso ajuda muito e daqui a pouco vocês vão entender como é que esse gancho vai ajudar a entender o mecanismo digital da fraude. Um adendo dessa questão que até tinha falado no slide anterior, é a questão que tem do boleto que não foi atualizado. Então, como o boleto não foi um mecanismo que foi atualizado para pagamento, então as empresas elas acabam tendo que criar alguns tipos de programa, aplicativos que vão validar aquele boleto. A gente tem uma empresa muito conhecida que faz acordos, que faz pagamentos com consumidores, geralmente, e ela tem um validador de boleto interno. Então, vai ser explicado como é feita essa troca do boleto pelo cybercriminoso, mas o validador dessa empresa, ele consegue identificar se aquele código, tanto o código de barras como o código numerado, se aquele código é validado por uma empresa parceira dele. Então, ele pega aquele código, se não for validado, ele já acusa que é um boleto provavelmente fraudado. Então, você tem grandes chances de sofrer um golpe. Claro, e aí fica por uma questão de responsabilidade da pessoa continuar com o pagamento ou não. Bom, então, assim, a simplicidade de fraudar um boleto é muito grande. Ou seja, você tem ali um código de barras na parte de baixo, que é um código que é escaneado numa câmera, num leitor específico, um leitor dedicado, e você tem um código numérico que corresponde ao código de barras. Eles são correspondentes. Então, se eu fraudo a parte de cima, eu engano quem vai digitar. Se eu fraudo a parte de baixo, eu engano quem vai, obviamente, escanear e filmar no seu aplicativo de banco, onde for. E a gente tem que pensar também que, assim, ninguém consegue conferir o número de um código de barras ou as barras de um código de barras. Para você dizer que a empresa ela tem que fiscalizar o que ela está pagando. Se ela vai pagar um boleto de 10, 15, 20 mil reais, ela tem que fiscalizar. Fiscaliza-se geralmente quem é o pagador e quem é a pessoa que está recebendo. Perfeitamente. Então, não tem como ela acompanhar a numeração do boleto que foi gerado por uma empresa parceira. É quase impossível ela conseguir ter esse controle. Então... E os nomes são sacado, que é a pessoa que vai pagar, a devedora, e o cedente, né, que é a entidade que vai receber isso aí. Bom, então, o que é que acontece? Aí vamos colocar os elementos novos nessa camada aí da fraude, né? Então, você imagina, eu não vou nominar, nós resolvemos um caso desses, tem 3 meses, saiu sentença e a gente conseguiu trazer de volta quase 400 mil reais de uma fraude que uma empresa sofreu. E os elementos são esses aí. Uma daquelas Big Techs recebeu um valor muito grande, pelo que foi paga por engano, por meio dessa fraude, né? E aí vamos para os elementos. A Big Tech, ela presta serviço. Ela é a capa de confiança. Quando você olha um boleto de um valor alto, médio, de uma Big Tech, todo mundo, ou quase todo mundo, usa propaganda digital, usa serviços da AWS, da Microsoft. Então, você já tem ali uma confiança muito grande em cima de que para quem você está destinando dinheiro. Isso gera uma confusão em grande parte das pessoas. Depois você tem ali, o fraudador não pode aparecer. Ele não é estúpido, ele vai tentar não estar presente na relação de pagamento, na relação jurídica. Então, ele se vale de uma empresa laranja, que pode ter sido criada para isso, ou pode ser uma empresa qualquer, que tenha sido usada. Que não faça nem ideia de que está sendo usada. Que não faça nem ideia. Como é que ele opera? Ele vai a um banco, e aí hoje em dia você tem a facilidade da criação da conta digital. Isso mexeu muito com o compliance, o nível de compliance que se tinha antigamente. Antigamente você tinha... O cliente precisaria ir a uma agência bancária, assinar um cartão de autógrafo, precisaria entregar documentos, assinar na frente do gerente. Passar por diversos mecanismos de segurança, apesar de mais arcaicos, né? Lentos. Mas eram eficazes ainda. Faz parte, porque a gente não teria como universalizar tanto o acesso a contas bancárias, ao sistema bancário, sem a digitalização. Positivo. Só que o compliance disso é muito caro. Por mais que você tenha ali várias biometrias, vários mecanismos, nem todo banco atende essa camada de proteção. Então, o fraudador abre uma conta para a empresa laranja, então ele tem uma relação que não é ele, é uma parte que não é ele, a empresa. Ele tem um banco digital, ele tem uma empresa que gera confiabilidade naquele pagamento e ele vai buscar o quarto elemento. Onde é que eu vou fraudar? Onde é que eu vou achar um boleto bom para pagar? Então, aí a gente tem
a coisa se fechando. Então, bom, a gente tem aí essa camada, acho que você viu comigo, né? A parte de serviço, né? Você tem ali o Google. Você tem o fraudador, ele emite um boleto de serviço de alto volume no Google, no Meta, compra serviços da Amazon. E então, ele cadastrou a empresa laranja dentro desse ambiente. Então, ele gera um boleto. Quando ele gera um boleto, vem Google como favorecido, vem o emitente, que é essa empresa laranja, o boleto digital está pronto. Tudo isso é digital, não é papel. Uhum. E aí o fraudador vai atrás do mecanismo de fraude, porque vinculado a essa conta tem uma conta bancária. Então, como é que funciona a parte de boleto? Você deu um insight interessante aí, Débora, na parte de monitoramento. Das contas. Você tinha me falado de uma ferramenta, né? Nessa questão do monitoramento da fraude, é que assim, eles buscam um mecanismo que tenha maior eficácia. Então, eles não vão se arriscar, por exemplo, para ter todo um sistema, ter toda uma programação de monitoramento, para interceptar um e-mail e fazer tudo isso, para ter um boleto que não vai conseguir ter a finalidade que eles querem, que é receber um valor que não é deles. Então, existem alguns softwares hoje em dia no mercado que são usados erroneamente, eles servem para outras coisas, né? Mas são usados pelos fraudadores para ter um controle de e-mails, um controle de recebimento de e-mails. E aí, como é que é feito? Ele já faz meio que uma triagem. Todos os e-mails que a pessoa, ou que ele faz um cadastro, né? Primeiramente, ele cadastra todos os e-mails e senhas. Isso aí ele vai, por uma questão de tecnologia e tudo mais, ele vai ter uma interceptação por trás disso, né? Mas ele faz o cadastro dos e-mails, o cadastro das senhas, e ele vai monitorando. O próprio sistema vai monitorar todos os e-mails que são recebidos naquela caixa de entrada. Mas ele já faz uma triagem. Essa triagem que é feita, ele pega todos os PDFs de boleto. Ele não pega, por exemplo, arquivos que vieram soltos, eles não pegam links, eles não pegam nada disso que seja para ser gerado por outra pessoa. Tem grande chance da pessoa não acessar um link. Okay. Então, ele pega o arquivo que já foi recebido, intercepta aquele e-mail. Então, é como se a gente imaginasse aqui um carro forte. O carro forte, ele anda com valores. Ele precisa sair de um banco e ir para uma determinada empresa. Nesse meio tempo, esse carro é interceptado. A gente pode saber o que aconteceu ali, mas a gente também pode não fazer a menor ideia do que aconteceu dentro daquele carro. Tem um monitoramento daquele carro? Tem. Mas a gente não sabe o que de fato aconteceu. Então, ele pode trocar, por exemplo, todos os dinheiros que estão dentro do carro. O que acontece aqui é que ele troca o PDF. Então, a partir do momento que ele troca o PDF novo que ele insere nesse corpo de e-mail, nesse arquivo, já é o boleto dessa forma. Com a numeração alterada, com a numeração dele, com aquela empresa laranja que ele utilizou e que fez todo aquele processo. Então, ele recebe muito mais fácil. E com essa mesma carinha. E com a mesma carinha do e-mail que a pessoa receberia. Com o login lá da Big Tech que ele já ia pagar, com tudo que ele já faz mensalmente, semanalmente, já está acostumado a fazer. O que poderia ser feito para controle? Os controles são via processos, pessoas e, obviamente, ferramentas digitais. Sim. Mas é tanta coisa, tanta hipótese digital para se monitorar que você não tem um sistema que consiga varrer toda a criatividade de alguém que está querendo cometer um cybercrime. Então, o que faz? Você tem que ter uma camada de processos em que a última linha de pagamento consiga fazer a conferência se o destinatário realmente é o destinatário que deveria receber aquele valor. Se o código realmente digitável é o código que veio da fonte, na dúvida, liga, faz contato, porque o fraudador vai dentro do e-mail, ele troca este PDF, coloca um PDF quase igual, só trocando as linhas digitáveis. Então, veio do contador, veio do financeiro, mas veio já trocado. Antes do pagador, da pessoa responsável no financeiro por pagar, abrir o documento, o fraudador trocou o documento. Sim. Então, ninguém vai notar a diferença, porque veio do contador, veio do financeiro. Você não vai saber sequer que seu e-mail foi invadido. Porque você não tem um controle de que seu e-mail está sendo observado, por exemplo. Seu e-mail foi cadastrado em um determinado programa e você não vai saber o que está acontecendo. Você pode ser uma empresa que agora está recebendo uma parte do financeiro, está recebendo boletos diários de pagamento de várias empresas, de contadores, de fornecedores, como você mencionou, e você está recebendo esses e-mails sem saber. Você está tendo esse acompanhamento muito mais do que você acompanha, o fraudador está acompanhando os seus boletos. Então, assim, existem algumas camadas de segurança que podem ser feitas dentro da empresa. Mas são caras. Mas são caríssimas hoje em dia. Porque na medida que você coloca uma etapa a mais para ser observada, é um custo a mais para a empresa. Isso. Então, dependendo do gasto que a empresa tem com pagamentos mensais de fornecedores ou desses markets digitais, não vai fechar a conta. Não vai fechar a conta, perfeitamente. Então, às vezes ele prefere correr o risco do que
já meio que tentar evitar essas coisas. Ele prefere o remediar. Tem um prefere, a gente pode usar o prefere em poucos casos, mas também muita gente não tem acesso a esse tipo de não tem como tecnologia, também fazer agora. Às vezes é uma empresa no conta. início, às vezes é uma empresa que está tentando se reestruturar e aí já passou até por outros golpes também, de outros tipos. Bom, então o fraudador, quando ele coloca o laranja, a empresa laranja, ele se oculta. Ele não quer estar à frente no início da investigação, ele não quer aparecer, ele quer tentar nunca ser visto. Empresas que são as laranjas, elas são envolvidas ou não na fraude, então realmente há empresas que são as emitentes dos boletos em favor da entidade, da Big Tech, e que ela não sabe disso. Sim. O caso que a gente resolveu não tinha essa vinculação, a empresa realmente foi vítima e ela sequer figurou na relação processual onde a gente resolveu isso. Então a gente nem colocou ela. Sim. Não precisou, a gente tratou de outra forma. A abertura de contas, ela realmente é um perigo. A abertura de conta está muito fácil, está frágil. Então, não é difícil você conseguir uma conta bancária e que ela não corresponda realmente àquele titular. Até para fugir um pouco dessa temática, mas para ver a facilidade que o golpista hoje em dia utiliza uma abertura de conta digital, a gente vê a quantidade de empréstimos que não existem, no caso de idosos, né, de aposentados, que são abertas várias contas com vários empréstimos que são realizados e eles sequer mexem num telefone, por exemplo. Pois é. Então, assim, a facilidade que o fraudador hoje em dia tem de acessar um e-mail, acessar uma conta digital ou acessar qualquer outro mecanismo é o que está buscando meio que a fragilidade da empresa ali. Está buscando a fragilidade da pessoa física, está buscando a fragilidade da pessoa jurídica. Então, onde tem falha, ele vai conseguir complementar aí com as fraudes dele. Bom, então, o serviço, como a gente falou, eu mencionei rapidamente, a gente conversou lá atrás, o serviço de uma Big Tech é muito utilizado hoje em dia. Então, é natural, tanto quanto água e luz, você usar Google, usar Apple, usar Amazon, Meta, o que Microsoft. for. Isso reduz a chance do financeiro, do pagador, identificar aquela fraude. Porque é natural pagar qualquer um desses, como é natural pagar uma distribuidora de energia elétrica. Então, você tem ali um entendimento mais completo do que está acontecendo, né? Você sabe que está pagando alguém que teoricamente é viável, que é correto, e a atividade dessas Big Techs não é regulada, não é tão fechada quanto a atividade de uma distribuidora de energia elétrica, de água ou telefonia. Então, você tem nessas empresas regras internas para o controle desses pagamentos. A política desses pagamentos ela é definida pela própria empresa, porque é um ambiente não regulado, é um ambiente de tecnologia, então isso aí está... continua sendo um ambiente, mesmo quando são essas grandes concessionárias, né, de energia, de água. Se a gente pegar, por exemplo, existem determinadas épocas do ano que são pagamentos que são feitos por todas as pessoas. Então, alguns tributos têm um determinado período de tempo no ano que são baixados boletos, que são enviados boletos. Existe no início e no final do ano, geralmente. Então, a gente teve muitos golpes de determinadas empresas no início do ano que vieram de órgãos públicos, por exemplo. E as pessoas pagavam, as empresas pagavam esses boletos sem saber. E depois tentavam recorrer e, às vezes, acabavam não conseguindo. Então, assim, é sempre observar onde está a fragilidade. Se você observa que, por exemplo, você tem um pagamento recorrente, vale a pena você ter um pouco mais de esforço para você conseguir verificar alguns pontos daquele boleto. Não precisa você decorar um código, por exemplo, você não vai conseguir decorar, né? Claro. Mas você consegue ter mecanismos para tentar mitigar, já que o boleto, por si só, ele não consegue fazer isso. Bom, então você tem ali o monitoramento do sistema de e-mail pelo fraudador, a identificação do boleto que o interessa, ele não vai trocar um boleto de R$10. Ele vai trocar o melhor e maior boleto possível e vai colocar isso no e-mail que venha de um contador, do financeiro ou do próprio fornecedor. Troca o PDF, o JPEG, a imagem, né? Se ele tiver imagem, e o pagamento é feito para a Big Tech. A partir daí, o mecanismo se sofistica para acontecer. Porque o fraudador precisa pegar esse dinheiro e ver de volta. Sim. Então, o pagamento foi feito de um boleto em nome de um laranja, favorecendo uma Big Tech. Então, quem opera com isso, eu vejo muita gente operando, entrando com ação simplesmente contra o banco. Quebra a cara. Sim. Quebra a cara. Quebra a cara porque a empresa, quando paga, ela paga um boleto que não está em seu nome, embora ela ache que está em seu nome. Paga em nome de outra empresa, laranja, paga favorecendo uma empresa de grande porte, teoricamente, não é envolvida, a empresa não está envolvida. Google, Meta, essas empresas não estão envolvidas no golpe. Mas o mecanismo atual de comprar serviços
e estornar valores favorece isso. Sim. Existe uma leniência e a gente conseguiu provar isso judicialmente. Quando você prova isso, aí a coisa começa a tomar um outro rumo. O fraudador vai até a empresa, o dinheiro foi para a Big Tech, pede o estorno, o estorno vai vir com algum tempo. Então, você tem um tempo ali relativamente curto para trabalhar. Geralmente eles fazem uma análise, né? E aí quando eles veem que aquele CNPJ corresponde àquela empresa, eles ok, então vamos fazer o estorno. E aí volta para aquele ponto que foi falado lá no início. Aquela empresa laranja que foi criada com um CNPJ que ela talvez nem saiba que está sendo usado, ela vai receber aquele valor numa conta que foi criada pelo fraudador. E o fraudador está lá esperando. E o fraudador está lá esperando. Ela nem sabe que vai receber aquele dinheiro porque ela não sabe da existência da conta. Então, ela não vai ter acesso àquele dinheiro. Por isso que a empresa, geralmente, não são todos os casos, mas a empresa, geralmente, não faz ideia. Ela não está envolvida naquilo. Exatamente. Então, o crédito vai para o fraudador, que baixa esse dinheiro e põe no sistema bancário, transfere para outras contas. Daí para frente, você não pega mais porque a coisa já tá fora do controle. Então, assim, acho que deu para passar direitinho. Obviamente, tem nuances muito mais técnicas que não dá para a gente esticar mais e detalhar, senão fica cansativo. Então, assim, acho que já passamos muita informação. Inclusive, tem concorrentes nossos que vão estar assistindo isso aqui com muita atenção. Mas, assim, é coisa solucionável. Sim. Essa situação, ela é contornável. Agora, tem que agir rápido. Existe uma camada de serviço administrativo indispensável na relação entre as partes, para que quando você for para o judicial, você tenha todos os elementos. Então, isso a gente, a duras penas, conseguiu resolver, mas foi um desafio interessante. A gente construiu um precedente, né, pelo menos. Construímos. Eu não vi ainda, a gente pesquisou bastante, né? E não vimos nenhum caso sendo resolvido da forma como nós resolvemos. Até porque não é nem para conseguir comprovar a responsabilidade de uma Big Tech, mas é para conseguir comprovar que nessa cadeia o mais favorecido acabou sendo ela. E o menos favorecido foi a empresa que sofreu todo o golpe. Então, assim, para a gente conseguir ter esse precedente foi um pouco sofrido, mas deu certo. Simbora. Acho que por hoje do papo tá bom, não foi? Foi ótimo. Vamos no nosso podcast de abertura, vamos para outros temas, a gente vai ter mais aí conteúdo para vocês. Agradecemos a audiência e a nossa experiência, porque acho que a gente tirou aqui a seco, não foi? Foi. Chegamos e... Foi no cru. Hoje foi no cru. Simbora. Foi um prazer, pessoal. Nos vemos em breve.